foi do meio do mundo. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: a meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse de sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular? Isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá seus frutos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então aí está este evangelho que termina com uma frase muito forte. O reino de Deus vos será tirado e será dado a outros que produzam o seu fruto. Vamos tratar de entender o contexto, não? Jesus começou a pregar o reino de Deus, anunciava por todos os povoados de Galileia e também em Jerusalém que o reino de Deus estava chegando, que tinham que converter-se, enfim. Pouco a pouco ele foi encontrando oposição. Primeiro foram os fariseus. Eles pregavam uma mensagem que na verdade era muito próxima à mensagem do Evangelho. Eles faziam uma interpretação mais espiritual, não? Da tradição judaica. Mas Jesus criticava duas coisas deles. Primeiro, que eles não eram coerentes. Ele dizia: fazei o que eles dizem, mas não façais o que eles fazem. E em segundo lugar, também criticava o legalismo deles, ou seja, ter convertido o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento de amor com Deus, em um conjunto de normas. Parece que o único importante era cumprir as purificações, os dízimos, as normas de isto, daquilo, e com isso já bastava. E se tinha perdido esse trato pessoal com Deus. Ele criticará essas duas coisas. Depois ele encontrará mais resistência, muito mais forte, já com os fariseus, com os saduceus. Os saduceus eram os administradores do templo e praticamente os donos de Jerusalém. E aí a coisa estava muito mais grave. Eles usavam a sua autoridade e a seu privilégio de autoridade religiosa do povo de Israel para benefício deles, econômico e benefícios de todo tipo de coisas sujas que faziam, inclusive, lá em Jerusalém e no templo. Então Jesus baterá de frente com os saduceus e serão estes, sobretudo os saduceus, os que planejarão a morte de Jesus. Pois bem, agora está Jesus no templo, está em Jerusalém, está no templo, está falando à multidão, entre eles tem muitos fariseus e saduceus que estão escutando,
E aí Jesus conta esta parábola sobre a vinha. Na verdade, se você é um judeu do século I e escuta essa parábola da vinha, imediatamente, mais se você é um sacerdote, não, da tradição judaica, imediatamente pensa em Isaías. Isaías era um profeta do Antigo Testamento, 600 anos antes de Cristo, mas aí no capítulo 5, ele compara o povo de Israel, a casa de Israel, com uma vinha. E foi o que nós escutamos na primeira leitura de hoje. Pois bem, o paralelo é evidente. E Jesus começa usando a mesma imagem de Isaías, mas muda a história, não? Quem é o dono da vinha? Deus. Quem é a vinha? O povo de Israel. Quem são os trabalhadores que alugam, não? E que têm que fazer a colheita da vinha? Os líderes religiosos. Não? Quem são os enviados, os mensageiros do dono? Os profetas, não? Que efetivamente o povo judaico tinha matado os profetas, não? Elias teve que fugir, Isaías foi morto, Jeremias ao final também teve que fugir, mas foi morto lá no Egito. Então, eles efetivamente tinham matado os mensageiros. E obviamente Jesus agrega também o filho do dono que é enviado, não? É muito evidente, mas aí quando ele conta toda essa história, pergunta aos sacerdotes: o que fará o dono da vinha? Né? E aí eles mordem a isca com toda a ingenuidade e os sacerdotes mesmos respondem: mandará matar de modo violento esses perversos. É engraçado, não? Eles mesmos falaram isso. E aí Jesus então revela: eu sou esse filho. Ele disse: não escutaram que aquela passagem de a pedra que foi rejeitada pelos construtores veio a ser a pedra angular? Essa era uma imagem também do Antigo Testamento, muito familiar aos fariseus e aos saduceus, do Salmo 118. Então Jesus diz: eu sou a pedra que vocês estão rejeitando, mas eu vou me converter na pedra angular, não? E acaba com essa frase terrível: o reino de Deus vos será tirado. Que coisa incrível. De fato, quando Jesus estava reunido em uma oportunidade com seus apóstolos, ele falou assim: quando o Filho do Homem sentar no seu trono de glória, assentar em seu trono de glória, vós também assentareis junto dele para julgar as 12 tribos de Israel. Ou seja, assim como Jacó e seus 12 filhos foram os patriarcas fundadores do povo de Israel, agora os apóstolos, aqueles 12 apóstolos de Jesus, serão os fundadores do novo povo de Israel, porque Jesus está falando: será tirado o reino e será dado a um povo que produza seus frutos. É realmente um ultimátum, é realmente uma advertência muito forte para mover o coração endurecido dos sacerdotes. Pois bem, até aqui, história. Não? Nós poderíamos dizer: Padre, muito bom, realmente Jesus está enfrentando os fariseus com muita coragem, mas o que tem a ver isso conosco hoje, cristãos do século XXI? Parece uma parábola muito pensada e criada por Cristo para esse contexto, para mover o coração endurecido dos fariseus, mas como isso se aplica à nossa vida? Eu acho que a mensagem de fundo de toda esta parábola é a desilusão de Deus. O que está aqui e o sentimento que está no coração de Jesus não é tanto de raiva, mas desilusão. Deus tinha escolhido o povo de Israel para ser o povo que levaria a salvação ao mundo inteiro. E agora, cada vez ficava mais claro que o povo estava rejeitando o Messias que tanto tempo tinham esperado. Pois bem, também nós, muitas vezes, temos essa experiência da desilusão. Penso num pai respeito de seu filho. Esperava tanto, investiu tanto, trabalhou tanto, se sacrificou tanto, e de pronto o filho confronta o pai, se afasta dele, pega um caminho ruim, não? Contrário a tudo o que aprendeu na casa. Que desilusão, não? Penso nos esposos, às vezes, que tanto entregaram um para o outro e de pronto encontram que a resposta não satisfaz, não está à altura, ou inclusive pior, encontram a traição. Não, que desilusão tão dura. Penso em sócios que começam com muita ilusão uma empresa e em um momento dado um deles trai, rouba, vai embora, etc.
essas coisas, a desilusão é uma experiência muito dura. É uma experiência, penso num professor, não? Que ensinou todo aos alunos, não? Ou um mestre, não? A seus seguidores, etc. E depois encontrar que não existe essa resposta. É uma experiência dura, desde o ponto de vista humano, mas também é uma experiência muito dura para Deus. Se nós nos colocamos no lugar de Deus, vemos quanto Deus tem investido, quanto tem entregado, quanto tem feito por nós. Criou o universo inteiro, nos amou com um amor infinito. Cada pedra, cada árvore, cada amanhecer e cada atardecer falam do amor de Deus, gritam o amor de Deus. Deus enviou seu próprio Filho para nos perdoar todos os pecados. Assim como com uma palavra Deus criou o universo inteiro, Ele teve que entregar seu Filho e até a última gota de sangue para perdoar nossos pecados, todos eles. E mesmo assim, nós rejeitamos a Deus. Nós não estamos à altura de Deus. Nós não sabemos responder com o mesmo amor, ou pelo menos com o amor que nós sejamos capazes a tanto amor de Deus. Então, eu gostaria hoje, seguindo esta parábola, não, da vinha, dar algumas ideias que nos podem ajudar para nós tentar responder a Deus com toda a plenitude, com todo o amor, não causar uma desilusão no coração de Deus. Ao contrário, tentar de ganhar esse coração e ganhar também o reino dos céus, que não seja tirado de nós o reino dos céus, porque também nós podemos perder isso. Não está assegurado para ninguém. Então, para isso, eu gostaria de usar uma imagem que está no capítulo 15 do Evangelho de João. Jesus também usou a imagem da videira em outra oportunidade, já não diante de todos os fariseus, mas na intimidade com seus apóstolos, na última ceia. E ele começa aquele discurso sobre a vinha com estas palavras: o ramo por si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim também, deixa eu ver, sim, assim também, vós, se não estiverdes em mim, eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim não podeis fazer nada. Esta parábola é uma das parábolas provavelmente mais profunda e mais luminosa do Evangelho. Não é só este trecho. Vamos comentar agora o que Jesus fala da videira. Ele diz que Ele é a videira e que nós somos os ramos. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer, são 4 coisas. A primeira coisa que nós temos que fazer para dar fruto é estar unido a Cristo. Estar unido a Cristo significa viver a vida de graça, estar em comunhão com Ele, continuamente. Não? Ele diz assim: eu sou a videira e vós sois os ramos. Ou seja, imagina, do mesmo jeito que a seiva, não, da videira mantém vivo o ramo, se nós não estamos unidos a Cristo, então nós não podemos manter vivo essa vida de Cristo em nosso coração. Eu lembro uma vez, antes de que Madre Teresa de Calcutá fosse conhecida, era apenas Teresa, não? Teresa trabalhava em Calcutá, não? Mas ninguém conhecia ela. De pronto, ela foi descoberta por um jornalista inglês que se chamava Malcolm Muggeridge. E aí, quando ele conheceu ela, le pareceu extraordinária essa mulher e o trabalho que estava fazendo. Então, ela decidiu, o jornalista, viajar até Calcutá para conhecer essa obra e dar a conhecer, escrever um livro. Sentiu um chamado de Deus a fazer isso. E então, Malcolm Muggeridge foi até Calcutá para conhecer o trabalho de Madre Teresa. E aí recorreu, não, os leprosários das casas dela, as irmãs que estava formando Madre Teresa, etc. E ficou impressionado. E um dia, aproximando-se de um doente, acho que estava com lepra, Madre Teresa parou, começou a curar as feridas dele, e quando terminou, beijou a ferida do leproso. Malcolm Muggeridge, que estava aí do lado e viu aquilo, ele falou: gente, eu não faria isso nem por $1 milhão. Comentou para a Madre Teresa de Calcutá.
E ela, olhando para ele, respondeu: eu também não. Efetivamente. Não era por dinheiro que ela fazia tudo isso. Maria Teresa de Calcutá fazia coisas incríveis porque ela estava unida a Cristo. Ela dizia muitas vezes: eu não faço trabalho social por amor aos pobres, eu faço trabalho social por amor a Cristo. Quando nós estamos unidos a Cristo, Ele nos dá a graça e impulsiona toda a nossa vida. Como nós podemos estar unidos a Ele? Bom, na própria parábola de Jesus, aí no capítulo 15 de João, ele vai dar várias pistas. Primeiro ele diz assim: se minhas palavras estiverem em vós, ou seja, as palavras de Cristo têm que estar em nós. Isso significa meditar a palavra de Cristo, orar, estar continuamente deixando que a palavra de Cristo entre no coração, memorizando, deixando que ela, a palavra de Deus, transforme nossa vida. Em segundo lugar, diz assim Jesus: se guardardes os meus mandamentos, etc. Ou seja, não basta meditar a palavra, não basta orar e estar em comunhão com Cristo. Também é necessário cumprir os mandamentos. Ou seja, os fatos de nossa vida têm que ser coerentes com o que nós acreditamos de coração, não? Temos que procurar dar frutos, não? Jesus insiste muito nisso, não? Que o verdadeiro discípulo dele dá frutos, mas nós damos frutos na medida que a seiva da videira está unida a nós. Então, a primeira coisa para poder dar frutos é estar unido à videira que é Cristo. Em segundo lugar, temos que eliminar os ramos secos. Olha o que diz Jesus: todo ramo que está em mim e não dá fruto, o vinhateiro, que é o Pai, ele o corta. Então, ele vai e corta, não deu fruto. Chega um momento, isso acontece, chega um momento em que ele corta esse ramo. Já, não deu fruto. Então, nós também temos que fazer isso em nossa própria vida. Nós também somos, em certo sentido, uma videira. Então, às vezes, vão saindo ramos que não dão frutos, que são estériles, que só sugam, não, a seiva de nossa vida e não a contribuem com nada. E nós temos que saber distinguir e tirar fora tudo isso. Penso na superficialidade, não? Em las tantas coisas que nós vemos hoje na televisão, em Netflix, na Globo e em tantas novelas, tantas coisas que são superficiais. Está bem entretener-se, mas, por outro lado, temos que cuidar nosso coração para que a palavra de Cristo habite nela. Então, temos que tirar as coisas que nos incomodam. Entretenimentos que são muito superficiais, que são muito, de mostrar uma vida vaidosa, uma vida de consumismo, uma vida, só superficial, então não vale a pena em nossa vida. Depois, cuidar as riquezas, aí pode despertar no coração o desejo de possuir sempre mais coisas, não? A tentação do consumismo. Temos que cortar o ramo também dos prazeres, não? Não está mal comer um bom prato, não sei, um robalo, não? Com limão, aí bem gostoso. Isso está bem, mas quando os prazeres vão além disso e já se convertem na obsessão, então, lógico, ela também atrapalha e destrui a vida em meu coração, em minha vida. Nós não precisamos fazer muito esforço. Os ramos que vão asfixiando nossa vida verdadeira, eles crescem sozinhos. Olha o que diz Jesus na primeira... Não Jesus, perdão. O que diz Isaías. O que diz Isaías quando vê que a videira não dá fruto? Ele diz assim: eu vou desmanchar a cerca. Ela será devastada, a videira, não? Vou derrubar o muro e ela será pisoteada. Vou deixá-la inculta e selvagem. Ela não será podada nem lavrada. Espinhos e zarzas tomarão conta dela. Ou seja, se você tem uma videira, para que ela se estrague, a única coisa que você tem que fazer é deixar de cuidar da videira. Eu não vou mais podá-la nem lavrá-la. Então, lógico, os espinhos e as zarzas tomarão conta dela. Então, é a mesma coisa. Se nós, na nossa vida, nós estamos sempre vigiando e cortando esses ramos que sugam as graças espirituais, a energia que Deus nos dá, a inspiração que Ele coloca em nosso coração, é lógico,
nossa vida pouco a pouco vai se apagando. Então, a primeira coisa é estar unido a Cristo. E isso nós conseguimos especialmente através da oração diária. Em segundo lugar, temos que cortar os ramos permanentemente. Pessoal, não dá. Jesus nos fala claramente disso. Terceiro, nós temos que colaborar com Deus. Isso também é muito importante. Olha o que Jesus fala, não? Toda vara, eu já li essa parte, toda vara ou todo ramo que não dá fruto, ele corta. Mas depois, Jesus agrega: e todo aquele que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto. Ou seja, aquele fruto, aquele ramo que não dá fruto, corta e joga no fogo. Aquele outro que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto. Mas, em certo sentido, podar também é cortar, não? Só que a finalidade é diferente. Enquanto aqui eu corto para jogar no fogo, aqui eu corto para que a videira tenha mais força, mais energia e possa dar mais frutos na próxima primavera. Muitas vezes nós confundimos, não? Será que Deus me está castigando, Padre? Não? Porque eu sempre fiz tudo direito. Eu tive a família, eu cuidei sempre tudo direito, com meus filhos, eu sempre fui fiel. Eu tenho uma família realmente como Deus sempre me ensinou. Porém, nós estamos padecendo este problema, esta doença. Por que Deus manda isso? Ou uma empresa, Padre, eu sempre fiz tudo direito. Eu paguei meus empregados, eu tratei bem eles. Enfim, eu fiz tudo direitinho. E aquele outro da concorrência, que é um corrupto, ele está prosperando e eu estou indo muito mal. Por que Deus permite isso? Pois bem, Deus não está castigando. Ele não corta para jogar no fogo, ele corta para que você dê mais fruto. Ele não está castigando, ele está podando. Jesus fala isso. Aquele que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto. Portanto, nós temos que saber colaborar com Deus. Eu acho que esse é o segredo. Quando eu recebo essas coisas, essas más notícias, mas eu me rebelo contra elas, então, lógico, essa não dá fruto. Mas quando eu aceito com amor e trabalho e penso, ok, esta situação é ruim, mas o que eu posso fazer com isto? Como eu posso me superar? O que Deus está esperando de mim? Então, esse problema talvez se converte em novas energias, em nova criatividade, em novas oportunidades que crescem e dão muito fruto na minha vida. Mas eu preciso colaborar, preciso ter uma atitude positiva, ver isso não como um castigo, mas como uma poda para que dê mais fruto. E Deus está comigo, Ele me acompanha. Então, isto vai ser muito importante também para poder nós colaborar com Deus. Então, primeiro, estar unido a Cristo. Segundo, cortar os ramos que não dão fruto, os ramos ruins, aqueles que sugam a seiva. Em terceiro lugar, saber colaborar com Deus quando chegam os momentos de poda. Porque isso também pode ser bom, porque Deus o que quer é que nós cresçamos. Pensa agora nesta pandemia. Não? Todo mundo fala de um ano muito ruim, a economia caiu não sei quanto, muito ruim para o turismo, muito ruim para o setor de carros, muito ruim para isto, para aquilo. Olha, eu digo, para Deus tem sido um ano muito bom, porque muita gente tem refletido, tem voltado a pensar sobre o essencial, tem se reencontrado com sua família. Quantas pessoas que me dizem, Padre, nós passamos meses realmente todos os dias juntos como família. Isso também nos coloca à prova, mas ao mesmo tempo, isso também nos ajuda a estar mais próximos, reencontrar as coisas essenciais de nossa vida. Tudo depende da atitude com que eu enfrentei tudo isso. Se eu enfrentei colaborando com Deus, com pensamento positivo, querendo saber o que Deus está esperando de mim nesta circunstância, então seguramente você encontrará muitas oportunidades que Deus lhe está dando. E em quarto lugar, temos que saber esperar, não? O fruto não é imediato, o fruto leva um tempo. Imagina que eu tenho uma videira, não? Eu faço a colheita, pego as uvas e com essa uva levo ao lagar e faço o meu vinho, não? E aí eu coloco o vinho em venda e digo assim, oi pessoal, vinho de reserva de um dia. Quem vai comprar esse vinho de reserva de um dia? Ninguém, não? O vinho bom leva tempo, tem que ser envelhecido, tem que ser guardado.
Então, também com Deus, nós fazemos todo o que nós podemos, colaboramos com Ele, cortamos os ramos secos, os que não dão frutos, mas também temos que saber esperar. Esperar que llegue a colheita, esperar que amadureça a uva, esperar que o vinho se fermente e fique realmente bom. As coisas de Deus são assim. Antes de terminar, eu gostaria de fazer uma pequena menção também a essa frase última de Jesus, não? Quando ele diz: vos será tirado o reino dos céus e será dado a um povo que produza seus frutos. Quando eu vejo este evangelho, eu não posso deixar de pensar no povo judaico. Eles receberam a eleição de Deus, eles receberam o dom de ser o povo escolhido de Deus, e olha, eles não reconheceram o Messias. Aí, muito tristemente, muitos católicos, durante a história da igreja, nestes 2000 anos, com uma interpretação muito superficial e injusta, têm falado deste jeito: eles são os rejeitados de Deus. Nós somos o novo povo de Israel, com vaidade, com superficialidade, uma interpretação muito errada. Não? Nós somos o novo povo de Deus e eles são rejeitados. Não, Senhor, isso não é assim. E é importante lembrar isto. Eu acho que o Vaticano II tem resgatado este pensamento da igreja a respeito do povo judaico. Não? Deus não rejeita nunca definitivamente, porque Ele nunca se arrepende de seus dons. Inclusive, o profeta Isaías estava ameaçando de que ia deixar a vinha, ia abandoná-la, mas de fato Ele não abandonou a vinha e mandou depois o Messias. A rejeição de Deus não é uma rejeição definitiva, é uma rejeição pedagógica. É uma rejeição para que nós acordemos e saibamos seguir a Deus. São Paulo expressa do melhor jeito na carta aos Romanos o sentimento que nós católicos deveríamos ter. Ele diz assim: o povo judaico sim, não reconheceu o Messias, e isso foi um pecado. Mas essa rejeição de Deus trouxe a salvação para todos os pagãos. Paulo insistia muito nesta ideia. Olha, graças à rejeição de Israel, vós, os gentis e os pagãos, ou seja, todos nós, recebemos a salvação. Mas o povo judaico se convertirá um dia. Isto é um grande mistério, mas precisamente porque nós católicos não soubemos interpretar esta passagem do jeito certo, nós perdimos o direito de pregar a Cristo aos judeus. Eu acho que agora a conversão dos judeus vai vir desde seu próprio interior. Eles mesmos vão fazer uma reflexão que pouco a pouco les levará a descobrir e a reconhecer em Jesus o verdadeiro Messias esperado. Isso já está acontecendo. Você pode entrar aqui em um canal de YouTube que se chama One for Israel, ou seja, um por Israel. Um monte de testemunhos de judeus conversos que acreditam em Jesus e contam sua história. Realmente é incrível. Está acontecendo agora um movimento cada vez mais forte de judeus que começam a reconhecer a Jesus como seu Messias. Eu acho que a missão nossa, católicos, agora é construir pontes, é saber reconciliar-nos agora, curar as feridas de muitas coisas que nós temos feito erradas durante nossa história. Nós sim somos o povo que Deus escolheu agora, fundado sobre os apóstolos, temos o reino de Deus, mas como diz São Paulo também, temos que levar isto com temor e com tremor. Ou seja, é um grande tesouro, ninguém de nós merece. Portanto, temos que levar com grande gratidão a Deus, temos que dar testemunho ao mundo e temos que cuidar nunca de se iludir a Deus e rezar também, como dizia o Papa João Paulo II, por nossos irmãos mais velhos, que eram os judeus, não? Nossos irmãos mais velhos. O Deus deles, que é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, é o mesmo Deus nosso, que também é o Deus de Jesus Cristo. Por isso, peçamos também por os judeus, para a sua conversão, peçamos para a nossa conversão também. Cada dia nós precisamos nos converter e para nunca desiludir a Deus nosso Senhor. Que assim seja. Vamos rezar agora